sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast, o SeicaCast. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos episódios. E hoje nós estamos aqui com um bate-papo descontraído, mas com embasamento científico, com o nosso convidado especial hoje, Dr. Fernando Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando, ao nosso podcast aqui. Primeiramente, muito honrado com o convite, né? Parabéns pela iniciativa, né, doutora Marcela, porque isso aí a nossa classe merece ter esse Estúdio Clube aqui, que é um projeto bacana de estudo, de interação com os colegas, né? E a odontologia só se engrandece com isso. O Dr. Fernando, ele tem a sua formação, né? Ele é dentista, ele é especialista em ortopedia e também especialista em ortodontia e mestre em ortodontia dos maxilares. Fiz a graduação em odontologia na Universidade Federal de Uberlândia, né? Não vou nem falar o ano, já tem um tempinho. Fiz especialização em ortopedia funcional dos maxilares, que é uma especialidade, né, onde você fica 3 anos estudando sobre desenvolvimento e crescimento da face. Depois fiz mestrado e especialização em ortodontia. Credenciei no sistema autoligado desde 2012, né, que é uma ramificação da ortodontia convencional. Credenciei no sistema Invisalign em 2019, que é a ortodontia digital. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. E a gente vai falar bastante hoje, né, que ele tem muita experiência também, né, mais de, nem vamos falar quantos anos, né? Não é bom, não. Não é bom, né, para não contar a idade, mas assim, são profissionais referências que a gente está aqui para poder tirar a dúvida da população, e ele trabalha muito essa parte de ortodontia. Eu gostaria que você esclarecesse para todo mundo qual que é a diferença em ortopedia e ortodontia. Na ortopedia, a gente inicia os tratamentos o mais precoce possível, a partir do momento em que a criança aceita o tratamento. Então, a partir de 3 anos e meio, 4 anos, né, até 5 anos, é uma idade ideal para você fazer o diagnóstico. Não que você já vai iniciar o tratamento, mas fazer o diagnóstico e, se possível, iniciar uma terapia. Quanto mais cedo você trata, melhores são os resultados. Então, no caso, conta para nós qual o benefício, o que a mãe vai olhar no filho e falar assim, nossa, esse meu filho está precisando de mandar para um ortodontista, um ortopedista para colocar aparelho. O que é a principal característica assim, que ela tem que começar a olhar para poder encaminhar para o profissional? Primeiramente, se a criança está respirando bem, se ela está dormindo com a boca aberta, se ela ronca, se ela apresenta sinais de cansaço, se ela está sempre com a boca aberta, né, se ela está com a língua para fora, dificuldade na fala, às vezes a criança está com uma pronúncia errada, interposição de língua entre os dentes, postura corporal. Então, assim, a respiração é um primeiro sinal que tem alguma coisa errada, né? E outra, na estética mesmo, a partir do momento que você detecta algum problema de crescimento, às vezes a mandíbula projetada, às vezes a mandíbula recuada, uma criança que parece que o queixinho dela ainda não desenvolveu, está pequeno. Tudo isso é possível tratar na idade certa, com a ortopedia funcional dos maxilares, né? São aparelhos móveis, aparelhos ortopédicos, que estimulam o crescimento. Então a gente vai preparar a base óssea para poder receber esses dentes permanentes que virão. Então você antecipa o problema. Então muitas vezes alguns profissionais, assim, às vezes de outra especialidade, o clínico geral, eles pedem para a criança, para a mãe aguardar a hora certa de fazer o tratamento. E às vezes passa. Então às vezes o paciente chega no consultório com 11, 12 anos, muitas vezes está tarde para tratar. E às vezes esses casos vai se tornar cirúrgico. Porque não tratou na hora certa. É uma dúvida muito grande mesmo.
sobre, por exemplo, assim, a ortopedia, ela usa, né, aqueles aparelhos extraorais, e tem uma idade exata, né, que tem o crescimento facial e depois a gente tem como movimentar somente dentes, né? Então conta sobre isso, assim, quando é a etapa assim que já não tem como fazer mais a ortopedia e aí entra a ortodontia basicamente só nos dentes. A ortopedia, ela funciona enquanto a criança está crescendo. Então, 10, 11, 12 anos já diminui a resposta ao tratamento ortopédico. Algum caso mais complexo, você ainda consegue ali durante um ano melhorar aquilo, aquela maloclusão, e depois já de imediato passar para a ortodontia, né? Agora, a idade ideal para tratamentos ortopédicos é uma idade de 4, 5, 6 até 7 anos. É uma idade ideal. 9, 10 já começa a ter um resultado mais lento, mas ainda dá, né? O que não pode é deixar terminar todo o crescimento e depois procurar um tratamento. Que aí já pode, dependendo do caso, se tiver uma deformidade facial, só a cirurgia ortognática para resolver. Não, e outra coisa, né? É muito interessante que você na ortopedia consegue, às vezes, mudar características faciais do paciente, né? Usando os aparelhos móveis na ortopedia, né? Isso. E no caso, conta para nós, assim, como que é a cooperação também? Porque muita gente fala assim, nossa, mas a criança com essa idade, será que ela vai usar o aparelho? Conta aí como que é a sua experiência vasta aí. Bom, a minha experiência é muito boa. Lógico que tem um ou outro que não vai ter a colaboração, mas isso vai muito da conversa. Então, às vezes, já escutei de alguns colegas falar, meu paciente ele não usa o aparelho móvel. Depende muito da conversa, depende muito daquela criança entender o que está sendo feito. Os meus pacientes, eu consigo fazer com que eles... Conduz bem, né? Eu sei conduzir bem o tratamento. Né? Vai e o comprometimento do pai também, que ele está pagando, então ele tem que cobrar do filho o uso, né? Inclusive, eu peço para o pai e a mãe irem lá e eles têm que participar do tratamento. Então tem tido ótimos resultados, né? Vamos mostrar esse caso aí do avanço mandibular. E esse caso aí, né, específico, que eu peguei de exemplo aí, é um caso de avanço mandibular, que é muito comum hoje em dia. 40% das más oclusões que existe é por retrusão da mandíbula, quando a mandíbula não desenvolve, devido a alguns fatores, às vezes respiratório, falta de amamentação, mastigação inadequada. E a gente precisa fazer o avanço. O avanço, ele não é só estético, ele é funcional. E você vai estar prevenindo um problema de, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono. Então, se você trata essa criança nessa idade, você vai evitar que ele tenha esse problema, que é o ronco, aquele apneia do sono é quando a pessoa para de respirar durante a noite, durante alguns segundos. Isso dá aquela roncada, né? Isso, ronca. Nossa, parou o ar ali. Causa um problema social. A pessoa tem uma maior probabilidade de ter infarto, AVC, diabetes. Então, causa um efeito devastador na vida da pessoa. E, inclusive, acidentes automobilísticos, devido à apneia do sono. Então, a criança tem uma retrusão mandibular, a gente precisa fazer o avanço. Quanto mais cedo, melhor, para não precisar de uma cirurgia ortognática futuramente. E no caso, por que essa pessoa, a criança, ela tem esses problemas esqueléticos? A gente fala, será que é porque ele herdou o gene, assim, o pai é muito grande, a mãe tem uma arcada menor? Tem muita gente que tem essa dúvida. Os problemas esqueléticos, eles são causados geneticamente, na maioria dos casos, e são influenciados por problemas respiratórios. Principalmente problema respiratório, má postura de corpo, mastigação inadequada, começa ali na própria amamentação, né? Uma criança aí, ela deveria amamentar até os 10 anos, até os 10 meses, desculpa, até os 10 meses, seria o ideal para estimular o crescimento. Mostrando a importância, né, da amamentação, do desenvolvimento facial. Porque toda criança, ela nasce com a mandíbula retraída. Então, o primeiro estímulo para o crescimento da mandíbula é a amamentação no peito.
Então, se ela não tem esse estímulo, e se depois ela tem algum problema respiratório, ela vai ficar com a mandíbula retruída. Aí a gente precisa gerar um estímulo de crescimento da mandíbula, que só é possível em fase de crescimento. Essa idade de 6, 7 anos é o ideal, porque é um período da adrenarca, é um surto de crescimento hormonal. Então, se a gente pega a criança nessa idade, a gente consegue, né, obter um resultado desse. Isso aqui é um resultado que foi conseguido com um ano de tratamento. Muito bom. Né? E é um resultado definitivo. Você conseguiu aquele resultado, acabou. É para o resto da vida. Né? Depois, a posição de dente torto, a gente corrige em qualquer idade. 60, 70, 80 anos. Qualquer idade você consegue girar um dente, fechar um diastema, corrigir dente torto. Mas um osso, você só corrige em fase de crescimento. E no caso, então, quando o paciente já passou dessa parte do crescimento facial e tem essas deformidades faciais, assim, qual seria a indicação de tratamento, já que a ortodontia ela tem um limite de atuação? Aí seria a cirurgia ortognática? Isso. O paciente aí com 12, 13, 14 anos, depois que você perdeu esse período de tratamento ortopédico funcional, aí você vai passar para a ortodontia convencional. Hoje em dia, existem recursos para você tratar alguns casos, que a gente usa os chamados DATs, dispositivos de ancoragem temporária, que são os mini implantes, mini parafusos que você coloca, e hoje tem técnicas para você amenizar o problema esquelético. Então, muitas vezes você consegue ter um resultado satisfatório. Agora, terminou o crescimento total, lembrando que às vezes até 19, 20 anos ainda tem um crescimento terminal. E às vezes a gente consegue oferecer um resultado interessante. Passou daí, se tiver uma deformidade facial muito grande, aí a gente tem que partir para a cirurgia ortognática. Como que é feito? Para fazer a cirurgia ortognática, a gente precisa fazer um preparo ortodôntico. De todo jeito precisa colocar um aparelho. Seja um aparelho fixo, um Invisalign, a gente precisa preparar, colocar os dentes numa posição adequada para que depois possa fazer a cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática geralmente é feita depois dos 20 anos de idade e tem resultados excelentes. Muda a vida da pessoa. Uma pessoa que vai passar por uma cirurgia ortognática, né, eu já fiz bastante preparo para cirurgia ortognática e a gente vê a mudança que tem, o impacto que tem na vida da pessoa. Sim. A estética, né, hoje em dia não é mais... hoje a qualidade de vida é muito ligada à estética, à autoestima, né? Então, quando o paciente melhora, como você falou, é funcional, mas também estético, né? E como que demora muito esse preparo ortodôntico? Como é que funciona? Quanto tempo de tratamento? O preparo ortodôntico, ele varia aí de 6 meses até 1 ano e meio. Existem casos mais complexos, que você demora mais para preparar o paciente para a cirurgia ortognática. Né? Tem casos que o dente já tem um alinhamento bom, isso é rápido. Né? Então, eu tenho feito bastante preparo para a cirurgia ortognática. O que eu observo no pós-ortognática, muda muito a autoestima da pessoa. Né? A gente vê pelas fotos. Né? Quando você mostra uma foto antes e uma foto depois, não é só a boca que mudou. Mudou o cabelo, mudou a roupa, os acessórios, a pessoa já está com a maquiagem. E na vida da pessoa, muitas vezes essa pessoa ela começa a prosperar no seu trabalho. Ela muda de dentro para fora, porque a felicidade traz isso. Ele se vê no espelho, né? E ele tem uma empatia, ele gosta do que vê, né? Porque é uma grande alteração, né, facial, e também qualidade de vida, né? Como você falou, a parte da apneia, vai respirar melhor, se alimentar melhor, né? E outra coisa, depois ele tem que usar o aparelho também por um tempo ou não? Como é que funciona isso aí? Independente do tipo de tratamento, se ortodôntico, cirurgia ortognática, ele tem que usar a contenção. A contenção é um aparelho móvel, ou às vezes fixo também, que vai manter aquele dente naquela nova posição. Independente do tipo de tratamento, precisa ter um pós-tratamento, um controle ortodôntico.
né, que às vezes alguns pacientes deixam de fazer e aquilo é importante, tá? Mas a cirurgia ortognática, ela é muito benéfica. Também o paciente vai respirar melhor. Isso pode salvar a vida do paciente. Muitas vezes o paciente, ele sofre de apneia do sono, ele não sabe, ele está sempre cansado, ele pega a estrada, ele começa a ter sono, ele dorme, tem muito acidente automobilístico. Em alguns países, você precisa fazer polissonografia anual, porque se você tiver apneia do sono, você não pode dirigir. A polissonografia é um exame que mede, né, a entrada de ar, a respiração daquele paciente à noite. Fala um pouquinho mais sobre esse exame, porque às vezes o pessoal não sabe o que é. Polissonografia é um exame que é feito geralmente em institutos do sono. Hoje em dia existem aparelhos mais modernos que você leva para sua casa, né? Você coloca às vezes no dedo e dorme com aquele aparelho e ele vai fazer uma leitura, vai ver como é que está o seu sono, se está fragmentado, quantas apneias você tem durante o sono, e às vezes vem no laudo apneia grave, apneia acentuada. Então aquilo é um risco. Você pode sofrer um infarto, você pode sofrer um AVC, né? Antigamente falava-se muito, morreu de repente, morreu dormindo. E muitas vezes era a apneia do sono. Foi a falta de ar, né? A apneia, a falta de ar ali. Isso. O paciente para de respirar durante aí 10, 15, até 30 segundos. E tem um efeito devastador no nosso organismo. Então o coração ele está sempre acelerado. Então chega uma hora que ele não suporta mais. Aí o paciente infarta, né? Então eu brinco muito que às vezes você não vai chegar lá e falar, morreu de quê? Morreu de retrusão mandibular. Você nunca ouviu falar. Não. Mas é uma causa. A retrusão mandibular, ela levou à apneia obstrutiva do sono. E a apneia obstrutiva, ela levou o paciente a ter um infarto. Então você salva vidas quando você faz um avanço mandibular de uma criança. Você está evitando um problema futuro. Então, assim, na ortodontia, a gente pega a criança aí desde de 4, 5 anos de idade e começa a tratar com ortopedia, depois ortodontia e quando não dá mais, a cirurgia ortognática. E agora tá muito em moda, né? Ninguém tá querendo mais usar o aparelho, tá? O Invisalign agora, né? A ortodontia digital. Me conta mais que você tá tendo muito sucesso lá no consultório, né? A gente vê na postagem uma pilha de casos aí, o pessoal recebendo. Como é que funciona esse tratamento dessas plaquinhas aí? Ela começou aí em 1997, então é muito recente que surgiu, né, no estado da Califórnia. E em 2000 chegou no Brasil, só que no começo tinha muitas falhas ainda técnicas e foram aprimorando. Em 2019 eu credenciei, então já tem aí 5, 6 anos que eu estou trabalhando com esse sistema. E a cada ano vai melhorando. O Invisalign é uma das marcas dos alinhadores. Existem outras marcas, eu trabalho só com o Invisalign, que é o original, né? É o que tem mais casos tratados no mundo. Hoje está chegando, aqui, essa semana, né, a 20 milhões de casos no mundo. Muito bom. Então, a gente faz um planejamento digital. A gente escaneia no consultório, a gente faz o escaneamento da arcada, joga para o computador, faz o projeto digital, a gente coloca o dente na posição que a gente deseja, e depois manda esses aparelhos. Então isso é feito nos Estados Unidos, chega pelo correio, vem tudo certinho, encaixa perfeitamente. Eu falo que ele dá muita liberdade, né? Você poder tirar seu aparelho para você sair para jantar, para você ir numa festa, chegar em casa, escovar os dentes, facilidade para fazer higiene, escovar, né? Mas aí vai muito comprometimento também, né? Porque aí, se o paciente não usa, ele não tem o resultado. Então, você tem que ver bem o paciente, ter uma conversa, porque é um tratamento, assim, que depende muito do paciente. Então, é interessante, né, ter esse... Sim, a gente conversa bastante, né? Foi um aparelho desenvolvido mais por um adulto que quer corrigir os dentes e não quer usar o aparelho. Mas, hoje em dia, está sendo muito usado por crianças e adolescentes. E eles colaboram, na minha visão, eles colaboram melhor do que os adultos, né? Porque o adulto, geralmente, o adulto que está pagando, você imagina que ele vai colaborar mais, mas a criança, ela usa muito mais. Adolescente, né? Que às vezes o pai fica preocupado, mas será que ele vai usar? Vou fazer um investimento.
e usa. Eu não tenho nenhum paciente assim que deixou de usar. Ele é confortável, né? Ele não te atrapalha nada na sua vida social. E como que é? Ele vai trocando as plaquinhas, porque vem vários, né? Como que funciona? Depois que você faz um planejamento, então vem lá o número de placas pré-determinados. Sei lá, 25, 28, você troca por semana, né? Uma vez por semana você troca, você descarta aquela placa e você coloca uma nova. Então, eu já entrego algumas placas para o paciente e marco o retorno. Quando você estiver na última placa, você vai avisar e você vai fazer um retorno no consultório. O que facilita hoje também, hoje eu tenho paciente que mora no exterior usando o Invisalign. Ele não precisa estar vindo. Então, eu já coloquei o Invisalign em pacientes que eu ainda não tinha visto. O paciente faz a documentação em outra cidade, eu faço o planejamento, o aparelho chega para mim, eu mando para esse paciente e ele começa a usar. Lógico que ele tem as consultas que ele tem que vir. Então, muitas vezes, tem paciente que vem em janeiro, depois vem em julho. Então, ele não precisa estar indo tanto no consultório. Lógico que o paciente que mora em Catalão, eu peço para ele ir mais no consultório, porque eu quero ver mais de perto, quero ver a evolução, fotografar. E a gente faz um escaneamento. Como eu tenho scanner lá no consultório, a gente faz um escaneamento durante o tratamento. E eu consigo mostrar para o paciente exatamente o que aconteceu. Quais os dentes que movimentaram 100% do planejado, os que movimentaram 70% do planejado, os dentes que não movimentaram. Então, tem como você escanear e mudar o planejamento. É muito detalhe que você tem que prestar atenção. A gente gasta mais tempo planejando do que exatamente tratando o paciente ali, mexendo na boca do paciente. Então, às vezes, a gente gasta aí 2 horas para fazer um planejamento, porque você faz, manda, né, para a empresa, né? O primeiro chama Clean Check, o projeto. Esse Clean Check, quando você manda, ele volta, mas ele volta cheio de errinhos. Então, aí que entra o ortodontista. Aí porque que entra o bom existe... profissional, né? Isso. Porque, às vezes, muita gente, como tem outras marcas de alinhadores, a pessoa fala assim, nossa, eu usei, mas não tive muito resultado. Porque se vier pronto o planejamento, né? Isso depende muito do profissional para ele poder ajustar e ter grandes melhoras, porque às vezes não consegue ter uma grande alteração oclusal porque não teve esses ajustes finos, né? Exatamente, né? E no caso, como que... porque é um aparelho fixo, a pessoa vai todo mês lá no consultório, né? Que tem que colocar o fio, trocar a borrachinha. E como que o Invisalign, ele vai modificar, ele vai agir no dente ali? Por compressão, como é que é? O aparelho ortodôntico, ele funciona, né? Você imprime uma pressão, o dente movimenta. O alinhador é a mesma coisa, através de pressão, mas é o plástico do alinhador, o Smart Track. Ele abraça o dente e ele empurra o dente para aquela posição pré-determinada. Então, ele tem uma previsibilidade maior, ele tem uma precisão, porque ele abraça o dente e ele empurra. Então, ele vai para aquela posição. Quando você abre a tabela de movimentos, cada dente, existe aqui no canto, o movimento que o dente faz, e em cada dente tem uma numeração, que já vem desse primeiro Clean Check. Então, você tem que entender se aquilo vai acontecer na boca. Então, vai da experiência da ortodontia convencional. Existe um mito, né? O Invisalign vai sozinho. Os alinhadores, eles fazem o tratamento. Não faz sozinho. Porque vai chegar no final do tratamento e você vai olhar e vai ver que o dente não foi para aquela posição pré-determinada que você queria. Né? Aí você fala, o que aconteceu? O paciente não usou? Talvez seja erro no planejamento. Então, o planejamento ele precisa ser bem feito. Você precisa checar toda a numeração, todas as tabelas e ver o que é possível, o que é real. Você tem que fazer um sequenciamento, né? Porque às vezes um determinado dente ele vai fazer um movimento de rotação, movimento de vestibularização e de intrusão. E muitas vezes vem esse movimento tudo junto. Você tem que sequenciar. Ele não vai fazer, isso não vai ocorrer. Primeiro você gira o dente, por exemplo. Depois que girar, aí você intrui o dente, depois você vestibulariza. Então, se você não entender esse sequenciamento, por isso que tem que fazer curso, investir tempo, né? É à noite, é sábado, é domingo, às vezes, é treinar e estudar.
para você conseguir oferecer um bom resultado para o seu paciente. Porque não adianta nada vender Invisalign. Então, hoje, a gente tem muito vendedor de Invisalign. E isso é triste, porque acredita no robozinho. Um dos grandes erros é acreditar no robozinho, no CleanCheck. Do jeito que ele chega, passa para frente, né? E não vai funcionar. Se você não corrigir, não tem... eu nunca provei de primeiro, porque sempre que chega, às vezes a gente faz 8 planos de tratamento, até chegar num ponto de fazer uma correção bacana. Isso aí ele mostra, vai mais rápido. Né? Isso mostra que tem que realmente ter a experiência, né? E às vezes conhecer muito sobre a ortodontia convencional para depois oferecer um outro trabalho mais estético. Porque se você não entende, né, profundamente na área, como você falou, às vezes a pessoa vende um trabalho, né, um produto e não tem o resultado. Às vezes culpa o sistema, né, por falta, né, de conhecimento. Quem projeta não é um dentista, é um técnico de TI. Né? A fábrica, a empresa americana, a fábrica fica Olha, gente, entrando até na odontologia, na ortodontia. A fábrica fica na Costa Rica. Então, lá, quando a gente faz a prescrição, a gente escreve, esse técnico, ele vai traduzir o que a gente escreveu e vai colocar o dente numa posição. Só que esse técnico, ele não está vendo a língua do paciente, ele não está vendo a bochecha, ele não está vendo se o paciente respira mal, ele não está vendo o biotipo facial do paciente, se ele é braquifacial, se ele é dólico facial. Então, ele não está vendo um monte de coisa, ele não está vendo o periodonto do paciente, ele não está vendo a inclinação da raiz do dente. Então, ele vai mexer na posição do dente. Então, cabe a gente analisar a documentação, radiografia, e ver que aquilo ali não vai acontecer na boca do paciente. Então, a gente tem que fazer as modificações adequadas, mandar de volta, eles corrigem, mandam, muitas vezes vem de novo, está errado, você vai modificar. Depois tem o controle 3D, que a gente mesmo mexe, e o sistema vai atualizando. Quando tiver tudo ok, a gente manda imprimir os aparelhos. Geralmente vem um set de alinhadores, sei lá, 25, 30, depende do caso. Quando o paciente estiver terminando de usar esses alinhadores, a gente escaneia novamente e pede um refinamento. A gente vai pedir mais novos alinhadores. Né? Geralmente, é um tratamento mais rápido que o tratamento convencional, com aparelho fixo. Só que se você não souber, ele se torna mais lento. Porque você fica pedindo mais placa, pedindo. É chamada síndrome dos alinhadores sem fim. É quando você não termina o caso. Então, hoje em dia existe muito tratamento sem fim. Isso é o quê? É falta de planejamento. Falta de planejamento é se você deseja ir para São Paulo e você pega a estrada para Brasília. Você só vai ver que você errou quando você chegou lá. Gente, não tem tempo, né? Hoje todo mundo vive com pressa, né? Time is money, que é tempo e dinheiro, tanto para você quanto para o paciente. Ele quer tudo para ontem, então a gente tem que tentar alinhar a demanda do paciente. Ele quer um tratamento mais rápido, e isso é importante que você tenha todo o leque, né, para oferecer da parte de ortodontia. Isso. E as empresas, elas vendem uma ilusão, às vezes, né? Então, eles vendem e, às vezes, um profissional passa aquilo para frente. Eu já vi em postagem a 2 vezes mais rápido. Isso não existe. Não é por aí, né? Não é 2 vezes mais rápido. Ele pode ser mais rápido, sim. Geralmente é. Mas tudo vai depender do planejamento, da condução do caso. Fala em qualquer parte da odontologia, né? Tem 3 partes. O diagnóstico, que é o principal, o planejamento e a execução. Agora, se você errou no diagnóstico, é o que eu falei do planejamento. Né? Se você errou no diagnóstico, se o problema do paciente é na mandíbula, não adianta você usar o melhor aparelho do mundo tentando retrair o superior. O problema não está no superior, está no inferior. Então, o diagnóstico é tudo, né? Aquele cara que entra no elevador e pergunta para o assessorista, né? O assessorista pergunta, né? Que andar que você vai? Ele fala, não sei, eu já errei de prédio mesmo. Qualquer um tá bom para mim. É complexo, né? Complexo. Então, assim, tem que realmente individualizar o caso, né? Cada caso tem a indicação do seu aparelho, né? Isso. Uma criança, às vezes, você vai indicar uma ortopedia, aí depois segue para ortodontia.
Então, assim, às vezes ele não quer usar o aparelho por causa do bullying na escola, né? Às vezes quer usar o Invisalign porque é mais estético, para ninguém saber, né? Então, você Mas consegue... tem a indicação. Né? Tem a indicação. Nesse caso específico seu, o aparelho fixo vai ser melhor. Então, a gente tem que pensar sempre em resolver o problema do paciente, não o nosso. Né? Primeiro, vamos ajudar. Né? O que é o melhor para ele, naquele momento? Se for um aparelho ortopédico, tem que ser o aparelho ortopédico. Não é o paciente que vai escolher o tipo de tratamento. E como nós falamos, né, anteriormente, a odontologia hoje não é só o trabalho ali, é a sua assinatura. Então, você vai planejar para aquele paciente o que é mais indicado, né? Porque depois ele vai sair com um tratamento finalizado, sorriso perfeito. Quem fez, né? Doutor Fernando. Então, tem que realmente indicar o melhor para o paciente, não tanto por nossa satisfação, né? E a questão da assinatura profissional. Muitas vezes é um caso cirúrgico e a pessoa está usando um aparelho ortodôntico e não vai chegar em lugar nenhum se o caso é cirúrgico. Então, às vezes, o paciente ele ficou 5 anos com um ortodontista, 4 com outro, 6 com outro. Eu falei, pode ficar a vida inteira, não vai resolver. O problema é cirúrgico. Né? Então, está evidente. Então, muitas vezes, o profissional, vamos dar uma melhoradinha. Tá, mas vai ficar a sua assinatura ali. Quando um outro colega vê aquilo, ele vai, às vezes, ver que não está legal aquele tratamento, pode criticar, às vezes até alguém da própria família vai falar, mas esse tratamento não ficou legal. Por quê? Porque era cirúrgico, não tratou como cirurgia. Eu tenho uma paciente que ela começou com 12 anos e com 30 e tantos anos, ela viu que o tratamento dela era cirúrgico. Paciente que veio de fora, de outra cidade, então ela tratou com 5 ortodontistas, por exemplo. E eu perguntei, ninguém te falou que seu caso era cirúrgico? Não. Então, a gente fez o preparo ortodôntico, ela fez a cirurgia ortognática e aí com uns 35, 36 anos, ela mudou de vida completamente. É aquela paciente que fez a ortognática, mudou o cabelo, fez cirurgia no corpo inteiro, começou a prosperar, a expandir e foi embora, né? Às vezes uma coisa fica travando a vida da pessoa. Então é muito bom mexer com um tratamento onde você vai beneficiar uma pessoa, você vai mudar a vida da pessoa, né? É tão bom você encontrar uma pessoa e ela mostrar gratidão pelo que você fez. Muito legal, né, gente? Eu acho que foi um bate-papo assim muito engrandecedor. O Dr. Fernando tem vasta experiência, então assim, você não vai ter esse problema de ficar a vida inteira tratando com o aparelho com ele e no final ele te falar que é cirúrgico, porque ele de cara já vai fazer o diagnóstico e dar o melhor caminho aí para você ter o seu sorriso final belo como você merece. E eu gostaria assim de agradecer muito a sua participação aqui. Vou deixar o espaço aberto para você, para poder fazer as suas retificações, mostrar a sua rede social, né, para quem quiser tratar com você, te seguir, para que possa te encontrar aí. Agradecer, né, o convite, fiquei honrado. Para quem está assistindo, os colegas ortodontistas, né, eu tenho um bom relacionamento com os colegas ortodontistas, somos todos colegas, a gente sempre está um ajudando o outro. Já tive a oportunidade de ministrar cursos aqui em Catalão, né, e sempre a gente está em contato, se engrandece muito, a gente tem que crescer junto, né? Quem está no topo a gente se ajuda, né? Então não existe concorrência para quem resolve o problema do paciente, né? Então o que a gente mais quer é resolver, ser um dentista que resolva as coisas, porque ninguém quer ir no consultório odontológico. Né? O paciente ele não quer ir no consultório, ele vai porque ele precisa. Né? Ele não vai porque lá é legal, que é um negócio gostoso de ir. Tá? Então, eu quero agradecer. E minha rede social, né, o Instagram, basicamente, que eu utilizo, né, Dr. Fernando Augusto. Pode entrar lá e tem algumas postagens de casos clínicos lá embaixo. A gente está sempre colocando alguma coisinha lá interessante. E estou sempre à disposição. Né, disposição dos pacientes e disposição também dos colegas, né, para a gente trocar uma ideia. Obrigadão, um abraço a todos.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito esclarecedor sobre as indicações da ortodontia, da ortopedia. Então, você já fica vendo seu filho desde cedo, né? Se ele tiver indicação, realmente levar no profissional para que ele tenha uma qualidade de vida na fase adulta. E se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos episódios e até o nosso próximo encontro. Tchau!